Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast, o podcast que nasceu para ser a ponte entre o mercado brasileiro e europeu, o mercado português, onde eu trago talentos como a empreendedora que está aqui na minha frente hoje, mais do que só uma empreendedora que eu conheço, uma amiga, né, que eu posso considerar amiga e que vai trazer aqui muito valor para vocês. É da área de psicologia, mas também enviador aí pro digital, para a parte de mentorias, e a gente já vai falar sobre isso. Seja muito bem-vindo, Karina. Obrigado por aceitar o convite. Obrigada eu, João. E com certeza esse episódio vai ter muita risada, porque se tem uma pessoa que eu dou risada é com essa mulher aqui. É verdade. É. E o riso faz tão bem à nossa saúde mental. Eu acredito que sim. Oh, yeah. Porque eu me considero uma pessoa feliz, estável, e eu sou uma pessoa que ri muito. Então deve ter uma relação entre essas duas coisas. Não tenhas a menor dúvida disso. Que top. Yeah. E você também ri muito, então eu tenho certeza que você é estável também para aguentar empreender nessa área. Sim, não deve ser fácil. E sabes uma coisa, João? Não tem que ser um estado natural. Pode ser alguma coisa que tu cultives muito intencionalmente na tua vida. Que foda. Às vezes, quando tudo à tua volta parece absolutamente drástico e a ruir, cultiva o riso. Porque tu vais colocar o teu cérebro numa situação em que ele está mais facilmente pronto para encontrar uma solução. É incrível, não é? Isso é brutal. E Yeah. já começou o episódio em altíssimo nível, porque saúde mental e essa parte também de controle emocional, Yeah. essa parte de você se tornar forte mentalmente, Sim. eu acredito que é muito importante na trajetória do empreendedor. Então a gente pode ter muitas Sem dúvida. conversas sobre isso, porque você também, uma das perguntas que eu começo o episódio é que o convidado se apresente. Yeah. E eu entendo que você tem muita experiência nessa área, mas conta pro pessoal quem que é a Karina. Então, olha, eu sou psicóloga de formação, psicóloga clínica da saúde, mas, na verdade, dediquei a minha vida toda a estudar neurociência. Aquilo que me fascina é como é que este órgão produz comportamento e como é que nós podemos potenciar, através do comportamento, o funcionamento deste órgão. Então, esta relação entre cérebro-comportamento, comportamento-cérebro é aquilo que me fascina. Top. E, desde muito cedo, eu descobri que saúde mental não é sobre aquilo que nos falta. Saúde mental é sobre aquilo que nos farta. Então, toda a tua trajetória de vida, seja cultivar a tua capacidade de produzir humor, seja a tua capacidade de produzir boas relações, seja a tua capacidade de resolver problemas, tudo isso que tu vais intencionalmente construindo é aquilo que te leva a ter saúde mental. Então, saúde mental não é sobre aquilo que te falta. Eu tenho falta de saúde mental, então agora tenho que ir procurar. Aí tu já estás a jogar no prejuízo. Saúde mental é tudo aquilo que tu podes fazer na tua vida para ter um estado em que te fartam meios para tu conseguires ter saúde mental. Entendes? E isso fascina-me. É sempre o que eu mais gostei. E esta sou eu. Não, muito top. Muito top a sua definição. E eu vou aproveitar aqui esse momento também, porque o podcast é meu, eu pergunto o que eu quiser. É verdade. Mas é para ter quase que uma terapia gratuita aqui. Bora lá. Mas, na verdade, foi muito legal você trazer esse ponto, porque eu também, assim, não sou um estudioso da área, mas me fascina muito entender do ser humano e do comportamento humano. E muitas vezes o ser humano ele é imprevisível para algumas coisas, mas também, assim, muito previsível para muitas outras. E eu tive agora, Karina, num processo onde eu olhei muito para dentro, onde eu quis refletir muito e realmente ter uma atenção maior sobre por que eu penso, o que eu penso, por que eu faço, o que eu faço. E eu acredito que é uma jornada natural no ser humano, mas que muitas vezes para o empreendedor, que é alguém que pode lidar com pressão muitas vezes, que tem, às vezes, põe uma expectativa muito alta em si mesmo, então a pressão nem sempre é só externa. É um desafio muito grande. Eu queria saber a sua opinião entre a relação entre a saúde mental e a vertente do empreendedorismo, que é, que é a pauta mãe aqui do FOMOcast. Olha, tu falaste aí uma coisa muito importante, que é olhar para dentro. Muitas vezes nós acabamos por seguir em jornadas de autoconhecimento, não é? E vamos fazer mais um curso de autoconhecimento, mais uma formação, e ficamos muito a olhar para fora, e autoconhecimento não tem nada a ver com olhar para fora. Autoconhecimento tem a ver com tu teres a capacidade de olhares para dentro. E esquece, não é um processo cheio de luzes bonitas e rainbows e para todo lado, não é? Às vezes é um processo até bastante negro e escuro e dark, que às vezes nós temos que olhar e conectar-nos com fragilidades. Doloroso, né? Mas eu não consigo conceber a jornada do empreendedor sem uma jornada paralela de desenvolvimento pessoal. Porque tudo o que tu constróis na tua vida, antes tu construíste na tua mente. Tudo o que tu constróis na tua vida, tu antes construíste na tua mente. Então, muitas vezes os resultados que tu ainda não tens são fruto de alguma coisa que tu ainda não desenvolveste na tua capacidade mental. Seja conhecimento, seja capacidade, seja atitudes, estás a ver? Então, é absolutamente imprescindível, a meu ver, que a jornada do empreendedorismo siga paralela com a jornada do autodesenvolvimento.
Porque é uma jornada muitas vezes muito sozinha, muito complexa, que exige muito dos teus recursos emocionais, por exemplo, não é? Tu estás constantemente a jogar risco. E o nosso cérebro não gosta de risco, pelo contrário. Okay? O nosso cérebro gosta de estar no inverso disso, que é na previsibilidade. Então, se de alguma maneira te apaixona esta vida, tu vais mais preparado se tiveres uma jornada paralela de desenvolvimento pessoal. Não tenho a menor dúvida disso. Brutal. Yeah. Brutal porque o que você dizia me trazia uma reflexão que eu sempre tive, que é, muitas vezes, então dou o exemplo da própria Aidence. Então, a Aidence de 100 mil por mês, ela exige um João que não é o mesmo João de 30 mil por mês. Entende? E que não vai ser o mesmo do 1 milhão. Exato. Tá? E às vezes, faz uma coisa, às vezes não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil. É só diferente. Não é? Pensa assim, pensa na tua jornada de empreendedorismo quando estavas a faturar 100 mil, ou 10 mil, 30 mil, não é? Se calhar tu eras one man show, o que tu tinhas que fazer era trabalhar, virar noites para conseguir ter entregáveis. Se calhar quando tu te posicionas ali nos 100k, 500k, tu já não és essa pessoa que fica ali a virar noites. Você já tem um time por trás, já tem uma série de És a outros pessoa fatores. que precisa de gerir expectativas do teu time, é a pessoa que precisa de escrever processos e de delinear processos, és a pessoa que precisa de pensar noutro tipo de clientes, em escala. Então tu não és a mesma pessoa. E isso é um erro muito grande na jornada do empreendedorismo, muitas vezes, que é, a pessoa pensa que escalar o negócio, fazer crescer o negócio, bombar o negócio, tu vais fazê-lo com os mesmos recursos quando o começaste. E não vais. Esquece. Tu vais tendo a necessidade de te transformar em pessoas diferentes ao longo da jornada. É completamente diferente tu seres um empreendedor que está numa startup a pensar negócio e a construir ali as primeiras redes de negócio, do que teres uma equipa de 10, 15, 20 pessoas e teres que gerir expectativas, ambições, desejos das pessoas que ali estão. São dois Joãos completamente diferentes. Faz todo sentido. E você acredita também que uma visão que cada vez está mais concreta para mim é que certas pessoas, consoante o seu crescimento e o seu desenvolvimento enquanto ser humano, até esse desenvolvimento mental que a gente vem falando, certas pessoas ficam pelo caminho porque não estão na mesma... Não é tipo... Eu sei que essa palavra soa mal, mas é tipo assim... Já não combina, já não tá no mesmo patamar. Eu dou um exemplo básico, assim. Por exemplo, por vezes você tem amigos de infância em que você já não consegue conversar dos mesmos assuntos. Porque você, hoje, o momento de vida... que não é nem sobre melhor ou pior. Momentos diferentes, visão de mundo diferente. Então, parece que aquela pessoa ficou pelo caminho. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Se você realmente acha que nessa vertente, pessoas ficam pelo caminho. É um bocado polémico aquilo que a gente vai dizer agora, mas eu acredito que sim. E que alguma coisa errada está se as pessoas que estiverem à tua volta aos 20 anos forem exatamente as mesmas pessoas que estão à tua volta aos 30. Alguma coisa tu estás a deixar em cima da mesa para te desenvolveres. Mas nada, não significa que tu não possas ter muito afeto por essas pessoas. Claro. Eu acho que nós temos muitas pessoas na nossa vida pelas quais nós temos muito afeto, mas não necessariamente essas pessoas são as pessoas que nos vão fazer crescer ou que nos vão ajudar, vão ser pares importantes para nos fazer crescer. Eu gosto muito do conceito de parceria estratégica. Eu acho que nós devemos estabelecer parcerias estratégicas na nossa vida. E uma parceria estratégica não é eu relacionar-me contigo porque tu me dás o mesmo que eu tenho. Uma parceria estratégica é eu relacionar-me contigo porque tu me complementas. Porque tu trazes para a minha vida o que eu ainda não tenho. E eu acho que na jornada do nosso desenvolvimento, e o empreendedorismo e o negócio não está fora dessa jornada, tu deves ter muita atenção às pessoas que tu precisas à tua volta para completarem aquilo que tu ainda não és ou aquilo que tu nunca queres ser. Vou-te dar um exemplo muito prático disso, ok? Eu sou claramente uma pessoa muito mais de pensamento estratégico. Estás a ver? Aquilo que o meu cérebro faz naturalmente e tem que se esforçar para não fazer é encontrar soluções para problemas. Tu começas-me a apresentar um problema e o meu cérebro começa logo a desenhar ali uma situação. O que é que o meu cérebro não faz? E esquece. Encontrar problemas para soluções, né? Conheço tanta gente assim que só encontra problema. E há uma segunda coisa que ele não faz. Eu não sou muito boa a sistematizar informação. Eu gosto de lançar uma solução, mas não sou uma implementadora. Eu sou uma idiota, eu não sou uma implementadora. E isso é verdade. E isso fragiliza-me, porque eu sou capaz de produzir um gazilhão de ideias, um gazilhão de projetos, mas não sou a pessoa que vai lá implementar. Então o que é que eu fiz? Muito estrategicamente. Eu tenho uma equipa cheia de implementadores. Cheias de pessoas que naturalmente implementam e passam à ação. Estás a ver? Fogo no... Sim.
Tá? Sem dúvida. E eu identifico muito isso que você está falando, e o meu aspecto é, por exemplo, a parte de organização. Eu sou o gajo muito de sair fazendo, de sair mudando, de sair fazendo e acontecendo, mas eu não sou o gajo que transforma aquilo num processo, que transforma aquilo num... Coloca em caixas. Yeah. E, por exemplo, a minha sócia é obcecada por isso. Yeah. Então, encaixou muito bem nesse sentido. Yeah. E as pessoas às vezes têm aquela tendência de procurar pessoas que modelam aquilo que nós somos, não é? Tipo mini-Zeus no desenvolvimento. Sim. E isso é muito tiro no pé, errado. Né? É um tiro no pé. Às vezes tu precisas de pessoas com o teu perfil, mas na maior parte das vezes tu precisas de pessoas com perfis diferentes para eles te complementarem. E isso é uma jogada estratégica brutal para implementar e para construir negócio. Quem são as pessoas que dão conta dos teus pontos cegos? Não. Yeah. Isso é muito interessante até para as pessoas refletirem sobre, no início de um projeto, onde são as fragilidades dela e quem que elas têm que trazer. Né? E sabes que a maior parte das vezes as pessoas vão trabalhar com amigos. Eu tenho ali um amigo da faculdade, vamos abrir uma cena. Um projeto e tal. Só que vê uma coisa, na verdade, muitas vezes o teu amigo da faculdade é com quem tu mais te identificas. Portanto, a probabilidade desse teu amigo da faculdade até ser muito idêntico àquilo que tu já tens para dar ao processo é muito grande. Pois. Então o que é que muitas vezes acontece? Acontece que são aqueles perfis super empreendedores, bora lá, super idiotas, não é? Mas depois falta aquele do ligar de 20 vezes para o cliente e dizer, queríamos mostrar uma proposta, queríamos apresentar uma proposta, bater teclado e começar a montar a proposta, organizar a proposta. E esse cérebro mais analítico, mais sequencial, é determinante para tu começares qualquer projeto. Pois. Entendes? Faz todo sentido. E é literalmente isso que as pessoas fazem. A gente vê tantas empresas que começaram... Muitas dão certo, mas é porque eventualmente, ou muito rápido, eles encontram quem complementa. Não tenhas a menor dúvida. Ou então alguém está durante muito tempo a agir fora da sua zona de conforto. E tu sabes que eu sou apologista de que nós devemos disparar os nossos resultados dentro da nossa zona de conforto, não é? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, foi muito bom você falar disso, que que eu não acredito na questão do... Não é que eu não acredito, eu prefiro muito mais o conceito de expandir a zona de conforto do que sair da zona do conforto. Porque sair é necessário para expandir. Sem dúvida. Só que o sair parece que nós vamos sair a qualquer custo, não é? E não é porque tu estás desconfortável a fazer cenas ao acaso que isso vai desembocar em crescimento, ok? Então, aquilo em que eu acredito é, todos nós temos um perfil, todos nós podemos expandir brutalmente esse perfil, e se expandirmos o perfil que já somos, nós vamos ser incríveis e brutais. Se tu vais sempre atrás de ser aquilo que tu ainda não és, a probabilidade de ficar sempre medíocre é muito maior. Porque você não vai botar profundidade naquilo que você é bom por tempo suficiente para se tornar ainda melhor. Né? Sem dúvida. E o nosso cérebro precisa desse tempo. Não há outra hipótese, não é? Tu não vais nascer, tu não nasceste perfeito a fazer seja aquilo que for. Okay? O meu cérebro naturalmente gosta e sente tesão por ver problemas e resolver problemas, ok? Mas com certeza que eu agora sou melhor do que há 5 anos atrás, porque também me exponho aos ambientes onde esses problemas são mais agudos e serei muito menos boa hoje do que serei daqui a 5 anos se continuar nesta minha capacidade de me expor a problemas mais agudos, porque quanto mais agudos forem os problemas, mais eu vou desenvolver competências de os pensar. Mas repara como a minha exposição à zona de desconforto é sempre um passinho à frente. Eu não vou montar sistemas e analisar padrões matemáticos, porque esquece, a empresa fechava amanhã. Eu não vou avaliar padrões financeiros na minha empresa. Não, se tiver que o fazer, mas vou fazer muito de uma forma muito mais medíocre do que quem lá está a fazer, que faz de uma forma muito mais brilhante do que eu, entendes? E às vezes fica sempre aquela ideia de tu expõe-te a situações de desconforto que tu vais conseguir evoluir. Não, expõe-te estrategicamente a situações de desconforto que possibilitem a expansão daquilo que tu já fazes bem. É isso. E quando você fala isso, eu imaginava um exemplo muito claro para mim, que foi... Eu sempre adorei comunicar. Eu sou um gajo de pessoas, né? Igual o nosso amigo Gustavo diz. Estou a par. E eu pensei, como é que eu exponencio essa skill? É, por exemplo, a produção de conteúdo. Porque a produção de conteúdo sou eu comunicando com mais pessoas. Só que não é confortável para mim estar aqui. Às vezes as pessoas pensam que sim. Porque, enfim, já ganhei alguma dinâmica. Eu já fiz 52 episódios. É óbvio que, que eu já ganhei alguma dinâmica. Só que então foi uma forma de eu, dentro do que é a minha zona de genialidade... É desconfortável pra mim, mas eu fui pra dar esse passo pra lá. Então é um pouco isso que você quer dizer, né? Tipo, sem dúvida. Dentro ainda do que é aquele sua vantagem competitiva, onde tá o desconforto e você caminhar nessa direção. Sim, e quando tu vais aí, tu encontras a tua verdadeira vantagem competitiva. Até porque pensa assim,
o teu cérebro repara que tu estás em zona de desconforto, ok? E que há coisas que tu podes fazer com menos conforto, com menos automatização, com mais desconforto emocional. O teu cérebro repara. Só qual é a questão? É que quando tu estás dentro do teu potencial, a probabilidade de tu teres êxito é muito maior. Mais rapidamente. Pois. E o que é que o meu cérebro começa a fazer? Isto foi desconfortável, mas olha, até me soube muito bem no final, porque isto saiu muito bem. Entendes? Então é quase como se... Exato. É um combustível para ele continuar nesse lugar. Porque a probabilidade de tu obteres um sucesso mais rápido é muito maior. E, na verdade, o meu cérebro faz sempre isto. Ele evita dor e busca prazer. Estás a ver? O seu e todos nós. Exato. É a forma do cérebro funcionar. Ele evita dor e busca prazer. Então, como é que tu o consegues convencer a ficar na dor durante algum tempo? Quando ele começa a ter uma expectativa de que vem aí um sucesso foda. Isso é brutal porque isso é super aplicável. Até fiz um vídeo recentemente no YouTube sobre a questão da consistência e da disciplina, mas, por exemplo, é super aplicável a exercício físico. É uma cena chata pra caramba no início, só que aí quando você entende o output, o resultado que aquilo pode trazer, você mantém a consistência, é muito mais prazeroso do que comer. Pegaste aí numa coisa brutal, que não é que se lixa a motivação porque tudo é disciplina. Nós não temos nenhum comportamento sem motivo. Pois. E tu disseste aí uma coisa muito importante, que é quando de repente o cérebro percebe, os resultados estão a vir, é quando tu empregas a disciplina inegociável. Até lá, tu estás no pau. Exato. Até essa lá é curva obrigação. que a maior parte das pessoas abandona antes. Isso. Mas se tu tiveres muita clareza sobre essa curva, se em vez de começarem a comunicar para dentro da tua cabeça de tu não és disciplinado, tu não consegues pôr disciplina, se pararem de comunicar isso e pensarem assim, há uma curva que é difícil, mas assim que vem o primeiro resultado, o teu cérebro não quer mais parar de ter aquilo. Pois. Estás a ver? Então parece que estamos a comunicar a mesma coisa, mas na verdade nós não estamos a comunicar a mesma coisa. Isso é muito interessante e uma das reflexões que me trazem, tudo que você fala me traz uma reflexão, é brutal. Bom. É muito fácil fazer podcast com você. Mas para dizer o seguinte, é interessante que a gente até falou sobre isso no encontro, só para fazer o disclaimer, a Karina também tá no mesmo mastermind que eu e tudo, e a gente falava sobre isso no encontro, eu acredito que foi com você me corrija se eu estiver errado, mas falei algumas vezes sobre isso, um dos eurecas, do momento eureka que eu tive recentemente foi cair a ficha mesmo que eu não sou os meus pensamentos, que os meus pensamentos me limitam muitas vezes ou me impulsionam, também me trouxeram até aqui de certa forma, mas que eu não sou o pensamento literalmente porque eu consigo pensar sobre o pensamento, então logo eu não sou ele. E é por isso que tu não és os teus pensamentos. É por isso, porque se eu sou uma pessoa separada disso, se tu não conseguires, é isso que nós chamamos autorreflexão, não é? Claro. Se tu não conseguires acionar isso, tu és sim o teu pensamento. Então, exato, quando a gente está no piloto automático, a gente é o nosso pensamento. Claro quando a gente para refletir sobre o próprio pensamento, a gente é a consciência por trás do pensamento. Isso é a base da terapia. Okay? E isso é muito brutal. E isso é o que nos dá pequenas janelas de livre-arbítrio. Porque nós não temos muita liberdade, ao contrário do que nós possamos pensar, ok? Porque, na verdade, tu és expressão do cérebro que tu tens estruturado. E o cérebro que tu tens estruturado é produto da tua experiência até aqui, ok? E a tua experiência foi esta, não foi outra. Então, onde é que nós vamos buscar um pouco de liberdade? É quando nós paramos e pensamos, porquê é que tem que ser assim? É isso. Porquê? Eu li num livro que, por vezes, a gente vive no pensamento e, por vezes, acessa a consciência. E que a melhor liberdade que tem é trabalhar para o contrário. Viver muito mais na consciência e, por vezes, acessar o pensamento. Porque a gente dá o exemplo do exercício físico. Quantas vezes... E isso foi uma coisa que mudou muito o meu resultado em tudo. Porque quantas vezes a gente acorda e pensa assim, foda-se, hoje eu não vou. Tá chovendo, nossa, não, tá longe, vou ter que pegar o carro. Isso é o pensamento entrando em controle. Mas se eu começo a parar para pensar... E aí, qual que é o trigger que eu faço com o meu cérebro? Pelo menos tem funcionado pra mim, fica a dica, que é tipo, só hoje. Amanhã a gente falha, mas hoje a gente vai. E amanhã eu repito o processo. Então, eu acabo... Quando perceber, eu fui 5 vezes na semana. Sem dúvida. Entendi, isso é muito poderoso. E tu podes pensar nisso sempre. Sempre. Em qualquer situação da tua vida. Sim. Vou ter uma reunião que é difícil, que vai ser difícil. Qual é a intenção que eu vou levar para dentro desta reunião? Eu posso ir no meu piloto automático e à primeira vez que me contrariam eu mando umas cá para fora. Ou então dizer, não, eu vou conscientemente ser construtiva nesta reunião. E o que é que eu posso acionar? Do ponto de vista do funcionamento do cérebro, nós estamos a recrutar vias neuronais diferentes. Umas são vias muito mais automatizadas, ok? Outras são vias muito mais conscientes. São mesmo áreas do cérebro que estão a ser ativadas de forma diferente.
Ok. Qual é a questão? É que as áreas cerebrais responsáveis por esta metacognição gastam muita energia ao teu cérebro. Ok? Quando eu estou a dizer energia, é mesmo Ou glicose. seja, esse pensar sobre o pensamento gasta muita energia do cérebro e ele não quer fazer isso. Ele quer viver no piloto automático. Para poupar energia. Óbvio, ok? Por isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser muito estratégicos a perceber quando é que temos e precisamos de ativar estas vias neuronais. Ok? É porque se o nosso piloto automático for pautado em hábitos bons, em pensamentos bons cada vez mais, a gente consegue viver numa abundância muito maior. Eureka, João Mafra. É isso mesmo. É isso que eu defendo. Tu conseguires montar uma experiência de desenvolvimento pessoal que faça com que, na grande maioria das vezes, tu ajas num piloto automático que te traz saúde, que te traz resultados. É por isso que eu digo que saúde mental não é sobre o que te falta, mas sobre o que te farta. E este farta é que hábitos, que pensamentos, que pessoas, que estratégias, que equipa tu tens ao teu lado, que te permite viver num piloto automático que te obriga a ir menos vezes à metacognição. Porque tu blindaste, é o que eu chamo blindar o nosso ambiente. Não, e isso até para as coisas simples. Eu tenho um exemplo muito prático assim de uma coisa que eu comecei a fazer comigo já há algum tempo e eu sinto que resulta. Você tem toda uma explicação cerebral para isso. Para mim é lei da atração, que é literalmente assim, olha. Não, literalmente assim. Eu me considero uma pessoa super sortuda. Eu sou das pessoas mais sortudas que eu conheço. Então eu tô voltando do Brasil e eu perdi o avião, foi por uma causa maior. É que se eu pegasse o avião certo, eu provavelmente ia ter um acidente com o carro quando eu chegasse. Na minha cabeça é assim. Okay. Então tudo fica bonito. Tudo é meio encantado nesse sentido. Óbvio que eu tenho dias piores e tenho pensamentos destrutivos também. Mas eu prefiro pensar que até o que acontece de mal foi sorte que eu dei, porque algo pior aconteceria, do que propriamente ficar me lamentando sempre. Ontem eu reuni com uma prestadora de serviço, que é a gestora financeira da minha empresa. E ela trabalha em uma outra corporação e faz esse serviço pra gente. E ela trabalha recente nessa corporação, se mudou pra Lisboa por causa dessa contratação. Foi muito interessante mesmo essa contratação. E eu perguntei assim, então, tá tudo bem? Ela virou e falou assim, surpreendentemente sim. E eu falei, surpreendentemente por quê? Aí ela, eu falei surpreendentemente? E eu falei, sim. E ela falou assim, não, porque comigo as coisas costumam dar errado e tal. Eu, surreal, você não tem que pensar assim. E as pessoas pensam assim. Podes chamar-lhe lei da atração, mas também podes chamar cultivar determinadas perspectivas. Eu costumo dizer que a forma como tu vês o mundo é como o mundo vai ser para ti. Exato. Ponto. É a sua lente. São as nossas lentes. São as lentes que nós carregamos para ver o mundo. E se eu tenho uma lente que me permite olhar assim, não, qual é o drama de eu ter perdido o avião? Ok, perdi. E agora? Isso corre mal? Isso corre bem? Não é? E se isto aconteceu para me correr alguma coisa bem, automaticamente a tua neurodinâmica, os teus pensamentos muda, né? Completamente. Como se enfrenta o problema, muda. Só qual é a questão? Nós não nascemos otimistas, nós nascemos pessimistas. Porque o nosso cérebro está mais preparado para nos proteger do que para nos alavancar. A gente tinha que correr do leão, se manter na tribo e caçar no final do dia. E o teu cérebro precisa do quê? De saber onde é que está o leão. Então, tu vieste programado para que a tua emoção básica seja o medo. E ela é uma questão de sobrevivência. Nós não vamos perder isto. Nós estamos chipados assim, ok? A nossa emoção básica é a fuga pelo medo, o medo para fugir e o prazer para buscar. Então, aquilo que te dá prazer rápido, tu buscas rápido. Aquilo que te dá medo rápido, tu afastas-te rápido. E isto é uma construção de série. Somos todos assim. Na experiência, nós conseguimos perceber que nos dá muito prazer caçar o leão, ok? Que, uau, eu sou o chefe desta tribo porque eu cacei o leão. Mas atenção, primeiro tu tens que caçar e experienciar o que é caçar o leão. Então quando eu digo assim, não vale a pena nós fugirmos do medo, mas vale muito a pena nós prepararmos para ir lá lidar com ele e perceber se nós gostamos ou não gostamos daquilo. Okay? Qual é a questão? E porquê é que nós muitas vezes não fazemos? Porque nós tentamos lidar com todos os medos. E isso é um disparate, porque nós não precisamos de lidar com todos os medos, nós precisamos de lidar com os medos que estrategicamente me permitam ter os resultados que eu quero. Faz sentido isso? Faz sentido. Uma dúvida que eu tenho sobre isso é, então a partir do momento que a pessoa se prepara, porque na minha visão existem diferentes desafios e medos e diferentes pilares da vida. Claro. O que leva uma pessoa, por exemplo, um empreendedor a ser tão destemido para assumir riscos, mas ser tão frágil, por exemplo, em outro setor da vida? Então, um exemplo prático. O cara tem
um negócio enorme, tem uma mentalidade brutal para negócios, para crescimento, para parte profissional. Só que dentro de casa ele é um merda. Então, tipo assim, ele tem uma dissonância muito grande entre o profissional que ele é e o ser humano que ele é enquanto marido, por exemplo. O que você... Por que João, existe não essa... tem nada a ver lidar com negócios e lidar com pessoas, por exemplo. Absolutamente nada a ver. Aquilo que para ti pode ser um risco brutal de investir no negócio, para outra pessoa pode ser um prazer e uma tesão brutal. Aquilo que para ti pode ser um risco super apetecível de arriscar numa relação, para outra pessoa pode ser um pânico total e eu não consigo fazer isto, ok? Então, o que nós sabemos é que todos nós temos formas de agir naturalmente diferentes, ok? E que nós vamos à procura normalmente daquilo onde nós temos mais conforto. E às vezes, gerir uma equipa com 30 pessoas é muito mais confortável para mim do que gerir seu casamento, por exemplo. Do que gerir um casamento, ou do que gerir um filho a chorar ou na adolescência e nós não temos o menor controle sobre isso. É que na verdade nós somos mesmo todos muito diferentes. E aquilo que o meu cérebro faz em zona de conforto não é o que o teu cérebro faz em zona de conforto. E enquanto nós não percebermos na tal jornada do autoconhecimento, o que é que o meu cérebro faz em zona de conforto, nós andamos atrás do conforto dos outros. Porque os outros vão vender... A gente se adapta à zona de conforto do outro. Sem dúvida. Mas qual que é a linha tênue entre o autoconhecimento e a capacidade empática para viver com os outros e realmente, tipo assim, ter boas relações, tanto amorosas, quanto amizades, quanto familiares? Porque são coisas assim que... Quanto mais tu te autoconheces, mais facilidade você tem. Maior a probabilidade. Repara isto muito simplesmente. Do autoconhecimento tu começas a perceber quem são as pessoas que te fascinam. O que é que as pessoas que te fascinam têm? Há uma coisa que me fascina muito numa pessoa. A capacidade de não se vitimizar e ativar-se para resolver problemas. Concordo. E o contrário afasta-me completamente. Eu não consigo estar muito tempo perto de uma pessoa, é uma limitação minha, que passa mais tempo a queixar-se da vida do que tentar encontrar soluções para ela. Eu tenho horror a isso também. Bom, é o que é, ok? E tu consegues perceber porque é que eu sou assim. Porque o meu cérebro, quando vê um problema, ativa-se para pensar numa solução. Eu disse que isso era uma zona de conforto minha. Então, é como se aquela pessoa me ancorasse e não me deixasse estar na minha zona de conforto. Né? Porque se ela fica presa ao problema, é quase como se nós não conseguíssemos partir para a solução. Enquanto a zona de conforto dela é problematizar tudo. Entendes isso? Ou seja, você não poderia conviver com essa pessoa e está tudo bem a vida que segue. E está tudo bem. E está tudo bem, porque nem eu sou uma pessoa que provavelmente lhe dá muito prazer de estar. Se calhar eu sou a pessoa que ela precisa para sair dali, mas eu não sou a pessoa que lhe vai dar prazer para ir beber uns copos à noite. Pois. E quanto mais tu te conheces, quanto mais tu sabes quem são as pessoas que te ligam a chama da admiração, mais bem-estar e felicidade tu consegues trazer para a tua vida. Porque tu vais voluntariamente à procura dessas situações ou dessas pessoas, entendes? Então, as relações beneficiam muito do autoconhecimento. Do autoconhecimento, não é de cursos de autoconhecimento. Pois. São coisas diferentes, não é? Pois, porque, como você disse, o autoconhecimento não tem nada a ver com olhar para fora, tem muito mais a ver com olhar para dentro. Não tem a ver com pensar fora da caixa, tem a ver com conhecer a caixa. Que são coisas completamente diferentes, não é? Exatamente isso. E o que você considera que é uma pessoa mentalmente forte? Depende do que é que essa pessoa faz. Como assim? Imagina que essa pessoa... o propósito da vida de uma mulher ou de um homem é ser pai. O que é ser mentalmente forte como pai? Na paternidade, por exemplo. Na paternidade ou na maternidade. O que é ser mentalmente forte a gerir uma equipa de 30 pessoas? O que é ser mentalmente forte a comunicar em cima de um palco para uma plateia de 10 mil pessoas? Estás a ver? Entendi. Então, muitas vezes, dentro de uma família, tu seres mentalmente forte é teres a capacidade de seres agregador de afetos. Isto é uma coisa muito importante. Lembra-te de alguém que na tua família que te tenha enchido o coração. Qual era a característica que essa pessoa tinha? A minha é o meu avô. O meu avô é um agregador de pessoas. Então, no clã da família, aquela pessoa é muito importante. Mas o meu avô é a pessoa mais distraída do mundo. Portanto, se tu... A sério, ele esqueceu-se de mim várias vezes na rua. Então, se tu pensares assim, meu avô é uma pessoa mentalmente forte, bora pô-la a liderar, 40 pessoas trabalham para ela, que ia correr muito mal. Ia correr muito mal, entendes? Porque aquilo que é um superpoder dele num determinado contexto não é um superpoder noutro. Eu gosto da sua perspectiva porque quando eu falo mentalmente forte, já vem logo na minha cabeça que é alguém resiliente e capaz de enfrentar a dor e o problema mas não necessariamente. Não necessariamente, não é? Tu podes me perguntar assim, a resiliência é uma característica que beneficia o cérebro de todas as pessoas? Sim.
sem dúvida. A comunicação, seja ela oral, escrita, é uma competência que comunica, que beneficia o cérebro de todas as pessoas. Sim, nós sabemos disso. Agora dizer assim, alguém que não tem uma boa comunicação não vai ser ninguém na vida? Não necessariamente. Não necessariamente, ok? Então, é difícil para mim aquele pensamento de bala de prata, estás a ver? As 5 de formas... encaixotar as coisas, né? Não, é muito difícil isso para mim. Porque quando tu estás perto de pessoas, tu vês pessoas tão diferentes a ter... Não, este ano, eu acho que também conhece essa pessoa, eu vi uma pessoa em março do ano passado a fazer uma palestra para 50 pessoas num círculo fechado, com a voz trêmula, e para o próximo mês ela vai para palestrar para 2.500 pessoas, meu. Tu dirias, essa pessoa é frágil, ela nunca vai... Caramba! Tá? E ela fez isso como? O que é que ela usou para se empoderar? Tá? Pois. É muito mais fascinante tu olhares para a pessoa a pensar assim, o que é que ela tem? Mas sabe o que eu mais admiro nessa pessoa que você está dizendo? É a capacidade de se colocar em desconforto. Porque tem tudo para não ter que botar em desconforto, mas está sempre obcecada em se colocar numa situação que pode dar muito mal. Pensa por quê? O que é que ela busca? Pensa. Eu tenho uma... Eu acho que começou por uma coisa e vai se tornando outra. Eu acho que começou por validação, porque para ela é importante, mas já vai perdendo essa necessidade. Consoante vai... Mas consegues entender Sim. que aquilo que lhe permitiu ter resultados astronómicos e brilhantes é alguma coisa que, à partida, tu podias dizer, não vás à procura de validação. Hã? E teria impedido... Vamos supor que levasse a sério. Teria impedido toda uma evolução. Então, às vezes, uma coisa e que tu não agora tão pensas, benéfica... Uau! Não interessa o meu motivo. O nosso motivo é sempre o certo. Se nos levar para coisas para que as nos... boas. que nos para permitam hábitos evoluir. bons e para agregar na vida dos outros. Até porque o teu motivo agora pode ser um motivo completamente diferente daqui a algum tempo. E é muito mau tu encaixotar as pessoas. Mas sabe que você está falando rolou comigo. Eu comecei a empreender porque eu queria mudar a situação financeira e queria calar a boca de certas pessoas. Depois que eu consegui a primeira parte disso, eu pensei, fudeu, um vazio do caralho, não significa nada. Sim. E aí eu achei outro motivo. E já viste uma coisa? Se tu nunca tivesses feito a primeira parte, tu eras um cara bem frustrado. Pois. Consegues entender porquê? Sim. Porque ias ficar toda a vida a tentar provar alguma coisa aos outros. E sabes uma coisa? Todos nós passamos por esse momento. Pois. Em que tentamos provar alguma coisa a alguém. Faz parte. Fazemos isso desde pequeninos, quando provamos aos nossos pais que afinal já conseguimos andar, que afinal já conseguimos comer sozinhos, que afinal já conseguimos tomar decisões e ser adolescentes com 2 dedos de testa. Passamos a vida inteira a fazer isso. E então? Se esse é um motivo... Nós somos seres sociais. E nós vivemos... A gente quer ser validado na tribo. Claro para não sim. ser expulso da tribo e ter Claro que lidar sim. com o leão sozinho. Claro que sim. Claro que sim. E quanto mais... Olha como isso é autoconhecimento. Está tudo certo. Se eu vou à procura de validação, está tudo certo. Porque a seguir isto vai se transformar numa coisa maior. De certeza absoluta. Isso é muito surreal. Yeah. Boa. E dentro do que é o seu negócio, pra gente falar um bocadinho disso também, que tirando a parte da clínica, é a parte da mentoria de mentores. Você é mentora de mentores. Sou. E dá pra ver pelo conhecimento todo. E pelo que tá trazendo. Mas o que significa ser mentora de mentores? O que você ensina na prática a eles? Ajuda eles na prática? Eu passei 20 anos a montar experiências de desenvolvimento. Okay? O passo a passo para alguém ir do zero, de um ponto A a um ponto B. Na minha clínica, com os professores. E o que é que eu comecei a perceber? Que isso é o business core de uma mentoria. Tu queres pegar em alguém que está no ponto A e queres pô-la no ponto B. Pois. Então o que é que eu faço? Eu ajudo mentores a construir essa jornada. O que é que a grande maioria das mentorias são? Um conjunto de conteúdos que o mentor debita. Pois. Só que isso não é uma mentoria. Uma mentoria é um passo a passo para eu um dia conseguir ter os resultados que tu tens. Mais rápido, com menos erros e mais eficaz. Faz sentido isso que eu estou a dizer? Faz sentido. Então, a única coisa que eu fiz foi pegar naquilo que eu faço há 20 anos na área da saúde mental, que é montar experiências que promovam o desenvolvimento e ajudar os mentores, dentro das suas áreas temáticas, a criar jornadas que promovam o desenvolvimento dos seus mentorandos. Pois. E é fascinante. Mas é desde a promessa do que, por exemplo, eu tô aqui e tô construindo uma mentoria com você. Então eu vou definir muito bem qual que é a promessa, porque eu poderia ter, vamos supor, eu tô aqui e o meu mentorado tá aqui. Tem vários caminhos para chegar aqui. E eu vou entender qual é aquele caminho que eu mais me identifico e que tem mais a ver com a minha transforma. Tu vais pensar, qual foi o caminho? Olha, agora estou aqui. Eu sou a persona transformada. Claro que sim. Senão tu és mentor do quê? Pois. Mas é porque tá cheio, né? Eu sei. E na verdade está cheio de mentorias que nem sequer são mentorias.
ok? Que é uma junção de conteúdos apenas. Claro que sim. Eu quando compro, e por isso que a mentoria é um iTicket, o que é que eu te estou a comprar na verdade? Eu não estou a comprar a tua informação. Eu não estou a comprar o teu tempo. Eu estou a comprar a tua experiência. É isso que eu estou a comprar, Claro. ok? É o teu ponto B, ok? E o que uma mentoria é, do ponto de vista do mentor, é eu olhar para o meu ponto B, onde é que eu estou agora, e qual foi o caminho que me fez aqui chegar. E traçar esse caminho numa jornada que alguém consiga replicar. Isso é que é uma mentoria. Uma mentoria não é eu assistir a umas aulas, é eu superar desafios. É eu assistir àquela palestra naquele momento para retirar aquele conteúdo. É eu ler aquele capítulo daquele livro porque eu preciso de aceder àquela mensagem daquele livro. E tu tiveste que ler 50, 100, 200 capítulos random, não é? Uhum. Mas tu sabes o que é que foi importante para a tua jornada. Então, basicamente é desmembrar essa jornada toda para transformá-la numa jornada que alguém vai viver. No fundo, o que tu estás a vender numa mentoria é o teu passo a passo que te permitiu ter estes resultados agora. Faz todo Entendes? sentido. E você ajuda meio que criar esse mapa. A É isso mesmo desenvolver que eu essa faço. estrutura. Né? Desde o levantamento dos conteúdos, ajudar é baixar a linha de percepção do mentor. Muitas vezes tu não sabes o que te trouxe até aqui. É preciso fazerem-te as perguntas certas para saber. Olha, é sair do piloto automático dos teus resultados e pensar assim, mas o que é que me trouxe aqui? Esta é a primeira pergunta que eu faço a muitos mentorandos meus. O que é que te trouxe até aqui? Quais são os teus resultados? O que é que tu achas que as pessoas te querem comprar? Porquê é que tu achas que vais ser um mentor top numa determinada área? Porque muitas pessoas quando querem montar mentorias querem, na verdade, ganhar dinheiro, não é? Porque a mentoria é um produto high-ticket. E é rentável e tudo mais, e cada Certo? vez mais tem mais mentorias, mas não necessariamente que são mentorias, é isso. Isso, estás a ver? Então, só esta questão de o que é que tu queres vender, qual é a transformação que tu queres operar, não é? O teu público está em que ponto e vai para que ponto? Isso são tudo coisas muito importantes e que na maior parte das vezes, às vezes as pessoas não fazem. E você acha que tem um momento, porque eu vejo assim, por exemplo, tem pessoas de diferentes âmbitos e escalas Sim. e níveis dentro do que é a estrutura de trabalho empresarial delas e que se propõem a fazer mentorias. Uns você fala assim, cara, mais do que na hora, porque o que você tem para entregar é gigante. Outros você fala, cara, será que já é a hora? Tipo, Olha, você acha que tem um ponto ótimo aí? eu acho que há uma pergunta que tu tens que te fazer. À tua volta tem pessoas que querem os teus resultados? Se a resposta for sim, está lá, estás no momento. Que querem os teus resultados. Não é que querem aprender cenas contigo ou querem estar perto de ti. Não, querem os teus resultados. É que se o teu resultado tem valor, significa que a tua zona de conforto tem valor. Se a tua zona de conforto tem valor, está aí o berço do teu iTicket em mentorias. Faz sentido? Faz todo sentido. Eu acredito que a maior parte do racional por trás é muitas vezes esse, porque você começa a receber, eu falo por mim mesmo, começa a receber direct, o que é que seja, de pessoas questionando, perguntando, você não tem mentoria, você não tem não sei o quê. Isso pode ser um indicador de que é hora de ter, claro que basicamente. Sim. Significa, não costumam dizer que tu pões o produto no mercado para ser validado? Está aí. Pois. O produto são os teus resultados. Né? O produto de uma mentoria são os teus resultados. Depois há que pegar nesses resultados e construir uma jornada. Não é? Mas o produto são os teus resultados. Não é mais nada do que são os teus resultados. Não, faz todo sentido. E eu vejo que eu fui uma pessoa assim, que durante a minha trajetória eu subi no ombro de gigantes no sentido de estar sempre investindo em estar próximo das pessoas que estão onde eu quero chegar. E sem nenhuma vergonha nisso. Claro que não, na verdade. Pelo contrário. E agora estou eu a fazer esse caminho. Tá? Pois. E sabes que para ser mentor tu não podes não querer desenvolver pessoas. Porque o teu sucesso é o sucesso dos teus mentorandos, sabes? Então tu tens mesmo que querer desenvolver pessoas. É sobre isso, é sobre desenvolver pessoas. É sobre tu vibrares com os resultados dos outros. Pois. Tá? E você sente também que, de certa forma, assim, tá virando um questionário, mas é uma área que eu tenho muita curiosidade, mas no sentido de que tem pessoas que não têm tipo, como é que eu poderia dizer assim? Ela não tem muito jeito pro negócio, para ser mentor, porque eu acho que virou muito hype também. Todo mundo quer ter um infoproduto, todo mundo quer ter uma mentoria. E por vezes, eu até brincava com um amigo que tá nessa área de e-commerce e já estava pensando em ter uma mentoria de e-commerce, mas tem uma marca brutal que poderia ser muito mais escalada, assim, pelo momento que tá. E, porque não sei quem tem. Eu falei, pô, o CEO da Gymshark tem mentoria de como abrir o e-commerce? Não, ele tem um e-commerce bilionário, ele tem uma marca bilionária. Então, entende? Qual que é esse limiar entre, olha, não, esse caminho vale a pena, ou não, esse caminho talvez não seja para mim, eu vou focar em escalar minha empresa? Tu tens que ter, para que isto seja algo que tu vais sustentar a longo prazo, e sobretudo para ser algo que as pessoas se aproximam de ti,
tu podes vender mentorias, mas na verdade quem vai escolher o mentor é quem paga a mentoria, ok? Claro. E se tu fizeres a pergunta a várias pessoas que estão dentro de mentorias, porquê é que tu estás nesta mentoria? A resposta muito provavelmente vai ser, olha, porque eu me identifiquei com o mentor, ok? Claro. E isso tu não consegues tangibilizar a não ser aquilo que tu és, ok? E se de repente começares a perceber que as pessoas não se conectam contigo, então se calhar ser mentor não é a tua cena e está tudo bem. É um bocado aquela questão de quem não tem mentoria está fora do mercado, quem não tem infoprodutos está fora do mercado. Porquê? Porque há pessoas a ter resultados astronómicos e não têm Instagram, não têm Facebook e não estão nas redes sociais, Pois. ok? Então é um erro pensarmos isso, ok? É mesmo um erro pensarmos que ou estamos no digital ou não estamos em lado nenhum. Até porque tu tens que pensar que há dois negócios muito diferentes. Há um negócio de escala e há um negócio de high ticket. E esses negócios são muito diferentes, muito diferentes. Se tu queres um negócio de escala, tu tens que ter atenção em escala. Então aí talvez seja muito interessante tu perceber quais são as ferramentas que te vão dar essa escala, em awareness. Pois. Se tu não tens um negócio de escala, então porquê é que tu vais investir nessa escala? Provavelmente depois o teu negócio nem sequer dá resposta a essa escala. Sim, mas na infoprodução, a gente tá falando de mentoria, eu tô puxando pro lado do infoproduto em si também. Muita gente usa um produto mais low ticket como o topo de funil, como a atração, como produto de Isso é entrada, verdade. e usa a mentoria como o produto que é menos escalável, né? A gente Sim. a gente tem colegas que têm escadas de valor muito idênticas nesse sentido. Então, teria os dois espaços nesse segmento, tanto para escalar dúvida. quanto para ter margem com menos pessoas. E tu vês muita gente hoje em dia a vender mentorias que não tem nenhum produto front-end. Pois, também é verdade. Tá? Imagina esta estratégia. Imagina que tu vais vender high ticket, mentorias de 10k, ok? Uhum. E tu pensas assim, "Meu, onde é que estão as pessoas que me vão converter facilmente, que eu resolvo a dor delas facilmente num produto de 10k? Já imaginaste que a resposta podia ser em grupos de mentoria? Em networking? Então, porquê é que eu não vou investir? Em estar em outros grupos. Pô, mas você fez essa estratégia, hein, mulher? Ei, pá, descobriste-me agora. O que é que eu vou Realmente. fazer? Não, eu fiz totalmente essa estratégia. Agora não. É porque eu comecei a pensar quem que poderia ter... Eu lembrei de você. Serei a única? Pensa lá bem. Não. Se eu serei Não, a de única. todo, de todo. Yeah. Estamos todos uns nos grupos dos outros, nas mentorias dos outros, porque cria-se um ecossistema ali, né? E esse ecossistema é muito saudável, porque tu resolves dores diferentes. Pois. Agora imagina tu olhares de fora e pensares, mas esta gente está-se a alavancar todas umas às outras. Pois. Eu encontro respostas em ti que tu não encontras em mim e tu encontras E em vice-versa. mim. Tá, e vice-versa. Então pensa, não é uma estratégia mais certa ou menos certa do que eu colocar dinheiro em anúncios e vender para escala. Imagina, um dos meus públicos é professores, eu sou formadora de professores. E um dos meus projetos no próximo ano é lançar o meu curso, o meu infoproduto na área da educação. É óbvio que eu aí preciso de escala. É óbvio que eu aí não vou estar em grupos a vender o meu produto. Nem tenho ticket que seja para vender assim em grupos. Mas estás a ver como a pessoa às vezes vai em estratégias de massa e não entende, não para pensar sobre o pensamento? Sim. Meu, eu quando parei para pensar, eu tenho uma mentoria, o meu ticket são 10k mais IVA, como é que eu vou vender isto? Mas não, se calhar não, anúncios, será que essa é a estratégia? Pensar sobre o pensamento. Onde é que estão as pessoas, que é isso que nós fazemos em Que mentoria? são o público-alvo. Quem é o meu público-alvo? Onde é que eles estão? Quais são as dores que eu estou a resolver dele? Onde é que ele vai estar a resolver estas dores? Porque se eu tiver, se calhar encontro muito público em grupos de pais, na escola do meu filho, mas será que aí estão as pessoas ativamente à procura de uma dor que eu lhes possa vender? Então às vezes a mesma pessoa está em grupos diferentes, mas nós temos que perceber onde é que está o awareness dele para aquela dor, se num grupo ou no outro. Estás a Sim, fazer sim, estou a sentido o que eu estou a perceber. dizer? Sim. Então, o que eu às vezes acho é que as pessoas vão na manada, estás a ver? Mas na manada, as pessoas, agora é para pôr dinheiro em anúncios, bora pôr todos os dinheiros em anúncios. E as pessoas não param para pensar, não Pois. param para pensar. E quem eu acho que tem mais sucesso na vida, em qualquer área, na família, no relacionamento, no desenvolvimento pessoal, no trabalho, é quem para pensar. Chegámos ao início da nossa conversa. Autoconhecimento. Parar para pensar sobre os pensamentos. Total. E sabe o que isso me faz lembrar também, de certa forma, esse parar pra pensar? Eu não sei quem que eu ouvi recentemente, não sei até se foi o Alex Hormozzi ou quem que foi, mas falando no sentido de que em determinada
momento da carreira empreendedora, parou pra pensar assim, olha, quer saber, eu vou sair de todos... Eu não tô falando que eu vou fazer isso, não, senão você até chora se eu sair do grupo. Mas, literalmente, saiu de todos os grupos porque chegou à conclusão que já não precisava mais de estímulo externo. Que todas as respostas estavam dentro. E que era questão de implementar tudo que sabia. E é engraçado, porque eu sinto que eu tô num momento Baita também... decisão essa, né? Pois é. Mas eu sinto que eu tô num momento onde, não que eu esteja no nível que ele estava naquele momento, mas num momento onde eu sei o que eu tenho que fazer. Eu não preciso de informação nova. Então, por exemplo, a estratégia minha de estar no grupo, em grupos como esse, é muito parecido com a sua. Porque eu também tenho um produto high ticket. Enquanto a agência, se for fechar um contrato de 2.000 euros por mês durante 9 meses, são 18 mil. E casa de ferreiro, espeto de prata, na verdade. Porque a gente também faz anúncio e também tem um bom funil. Mas, por vezes, a curva de fechamento é gigante se comparado a alguém que eu me conectei no grupo, tá super engajado e fala, bora fazer o projeto junto, bora fazer acontecer. Então, são canais diferentes, com comportamentos diferentes, mas o importante é... Com comportamentos diferentes, e tu tens que perceber até qual é o comportamento mais se adequa a ti. Qual é o comportamento que mais se adequa a ti? Qual é... é muito simples para mim. Eu comecei a estarmos aqui o nosso tempo juntos em dizer, aquilo que eu esforço-me para não fazer é tentar ver um problema e não encontrar uma solução. E porquê que isto é uma vantagem para mim? Porque em grupos de networking nós passamos muito tempo a tentar encontrar soluções uns para os outros. Então, naturalmente, eu tenho ali o meu palco. Não, você está ali, se diverte imenso, então. Eu esforço-me para não fazer aquilo. Então, vê como não está certo nem está errado. Dentro do meu perfil, e como isso vem de autoconhecimento, dentro do meu perfil, eu muito mais rapidamente me vou sentar a dar a solução, servir para ser servido um dia, do que sentar-me no computador a produzir conteúdo para uma rede social. Estás a ver? Pois, não está nem certo, nem está errado. Mas é só onde você se identifica mais. E onde o meu flow é maior. O meu flow é maior. Se calhar, para outra pessoa qualquer, seria outra estratégia qualquer. E tudo bate no conhece-te a ti próprio, sabe quais são os teus talentos, quais são as tuas zonas de conforto. E põe energia aí. Malta, eu espero que vocês estejam com um caderninho na mão tomando nota, porque tá com um nível de profundidade gigante, mas é uma pena que a gente vai chegando já ao momento final. Mas eu queria que, como é padrão, que você deixasse uma mensagem, tipo um feedback, um insight para esses empreendedores que nos acompanham, pessoas que trabalham no digital, que têm essa visão de escalar, de se encontrar nesse meio, que você possa deixar uma mensagem que possa agregar na vida deles. Ok, olha, eu acho que esta é muito básica, mas não podia ser outra, que é: sentem o rabo na cadeira para perceber quem é que vocês são. Tá? Não é aquele propósito, isso vem a seguir. Tá? É que nós queremos construir propósito sem saber quem é que nós somos. Vai ser propósito do quê, meu? Até porque na vida nós temos vários propósitos. O meu propósito hoje, às 5 da tarde, às 4:30 da tarde, era estar aqui com o máximo de energia para te entregar. E isso era um propósito válido. Sabes porquê? Porque isso condicionou tudo o que eu fiz nessa meia hora antes. Então as pessoas ficam à procura de um propósito de vida, mas nós temos vários propósitos de vida. Eu quando vou para um encontro de mastermind... Ainda bem, né? Ele vai se renovando, vai claro mudando. Que sim. Eu quando vou para um encontro de mastermind, o meu propósito total é estar ali presente para agregar soluções a todas as pessoas. Mas lá está, é estratégico, tem um propósito para mim. Então, sentem o rabo no sofá e pensem quem vocês são. Quem é que vocês são a sério? O que é que vocês fazem no flow? O que é que vocês têm que esforçar para não fazer? Okay? Como é que vocês se veem na vossa máxima performance? Encontrem as vossas zonas de conforto, Encontrem as vossas zonas de conforto. Não vão atrás das zonas de conforto dos outros. Encontrem as vossas. E depois, segundo ponto, ponham muito esforço aí. Porque é aí que vocês vão ser incríveis e brutais e soberbos. Okay? Caramba. E todos somos muito diferentes. E tu podes ser soberba a fazer uma cena e eu estar ao teu lado, ser soberba a fazer outra, e os nossos resultados em conjunto, esquece. É desleal a concorrência. Brutal. Foi isso? Que profundo. Não, incrível. Muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui nesse momento com a gente. Você é uma pessoa incrível e acho que o pessoal percebeu isso. E é isso, muito obrigado mesmo por aceitar aqui o convite. É muito fixe. És mesmo meu amigo, portanto é um privilégio estar aqui contigo. Tamo junto demais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Como eu sempre digo, é só o começo. Se inscreve aí no canal e se o conteúdo fez sentido pra você, senta o dedo no like. E é isso aí, tamo junto, é só o começo.